Sejam bem-vindos ao Jussiap Press. Estamos ao vivo aqui pelo E-Pauta. Jussiap é um dos municípios baianos confirmados já com caso da doença Covid-19. O E-Pauta de hoje traz como convidado o prefeito de Jussiap, Éder Jacques, que já está aqui comigo ao lado. Ele vai falar, entre uma das coisas, sobre as medidas de segurança, as medidas protetivas que o município vem adotando contra a pandemia, contra a disseminação desse vírus. Bem-vindo, prefeito. Eu agradeço ao senhor pela participação aqui do nosso programa ao vivo na Jussiap. Nós vivemos, prefeito, um momento de estranheza, né? Ninguém nunca imaginou que nós, em pleno século XXI, logo em 2020, fôssemos passar por uma pandemia, né? Alcançou o mundo todo. Não foi apenas países pobres, começou com a China, mas logo se alastrou para países desenvolvidos, como a Espanha, Itália, atinge os Estados Unidos, que é o novo epicentro, e agora o nosso país, Brasil, e não só o Brasil, mas nosso estado Bahia e nossa cidade, Jussiap. Prefeito, eu vou começar com a primeira pergunta, que é a seguinte: quais são as ações pontuais que o município tem adotado para combater o avanço da pandemia de Covid-19? Bom dia, Will. Bom dia a todos que nos acompanham, todos os internautas. Agradeço aqui a oportunidade por estar aqui, podendo trazer um pouco de informação para os nossos munícipes. Vale lembrar, e a gente tem que falar um pouco, no que diz respeito à nova Covid-19, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro, ela declarou que a nova doença causada Covid-19 pelo SARS-CoV-2 como uma emergência de saúde pública de importância mundial. Posteriormente, em 11 de março, ela veio a colocar a Covid-19 como uma pandemia, ou seja, né, uma enfermidade que acomete um grande número de pessoas simultaneamente, uma grande região, um surto, uma epidemia fora de controle, de uma maneira simples para a gente poder entender. Nesse contexto, o Brasil já vinha sendo considerado como um país, já em março, de transmissão comunitária. E aí nós começamos a tomar algumas medidas pontuais no nosso município, no que diz respeito às medidas protetivas de combate, controle e principalmente de prevenção da Covid-19. Inicialmente, nós optamos pela forma de fechamento total do município. Isso durou aproximadamente uns 15 dias. Não aparecendo os casos, nós tivemos uma pequena flexibilização de algumas atividades que eram consideradas não essenciais, que voltaram a funcionar. Como você bem disse, é uma doença nova que tem nos ensinado muita coisa, que tem feito nos refletir muita coisa, principalmente no caráter de que temos que ter solidariedade uns para com os outros. Não adianta querermos tomar uma atitude individualizada. Nós não vamos conseguir vencer o Covid-19 de uma forma individual. Daí, a própria Organização Mundial de Saúde ter declarado isso como uma emergência de saúde pública, para que os governos internacionais, de uma maneira como um todo, os entes federativos, no que diz respeito a estados, municípios, agissem de forma coordenada. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje no nosso país, essa incoordenação das atitudes. Não estou aqui para defender nem A, nem B, nem C, nenhuma corrente partidária. Mas eu acho que a gente deveria ter uma visão mais unida no que diz respeito. Os governadores e prefeitos estão tendo. Alguns defendem um isolamento menor, um isolamento maior. Eu, particularmente, como médico, como gestor atual do nosso município, vejo que, se não tivéssemos tido o isolamento que estamos tendo hoje, na minha concepção, com certeza, nós estaríamos passando por algo muito pior. Com certeza. Prefeito, e em Jussiap, quais são as medidas que o seu governo tem tomado para impedir a disseminação, né, no combate ao vírus? Inicialmente, nós começamos com a implantação das barreiras sanitárias. Vale lembrar à população que barreira sanitária, ela não tem um caráter punitivo, de impedimento que a pessoa entre no município. Ela tem mais um caráter educativo, de informar a pessoa sobre os sinais e sintomas da Covid-19 e de procurar naquelas pessoas que estão transitando pelos nossos municípios,
oriundas de outros estados, de outros municípios, ou até mesmo de outros países, sobre a possível detecção de sinais e sintomas que possam caracterizar uma possível pessoa com sintoma do Covid-19. A partir do momento, se há um sintoma, essa pessoa na barreira, ela vai ser referenciada para o nosso serviço de atendimento de referência, que seria a nossa casa de saúde, onde o médico examina esse paciente e ele vai ter as condutas adequadas. Se o paciente não apresenta nenhum sintoma, está sintomático, mas ele está vindo oriundo de outro local que tenha caso confirmado, ou mesmo que não tenha, nós estamos orientando que ele fique no seu isolamento social por 14 dias como maneira de prevenção. Certo. Esse foi o primeiro passo. Um segundo passo que nós tomamos foi no que diz respeito à confecção de materiais informativos para que a população possa ler e saber o que é que deve ser feito. São medidas simples, mas que têm um bom resultado. Porque se você for analisar, é uma doença que não existe um tratamento ainda, que esteja um protocolo de tratamento, não tem uma vacina eficaz, onde nós estamos voltando praticamente aos primórdios da medicina, onde a melhor medida que está tendo é o isolamento social. Né? No segundo momento, nós fizemos barreira sanitária. A partir do momento em que você faz divulgação de informações, você vai ter que ter o quê? Que eu acho importante nessa questão da prevenção, que foi a aquisição de alguns equipamentos para o nosso município. Certo. As pessoas estão conectando, tá tendo já bastante gente. Pediu para a gente encostar um pouquinho aqui para elas poderem ver mais o senhor. O senhor pode encostar mais um pouquinho aqui para o lado. Pronto. Eu vou atualizar aqui para deixar ao vivo para a gente a nossa visão. Prefeito, a segunda pergunta diz respeito às barreiras sanitárias. Elas continuam no nosso município e como é que elas operam, certo? Bom, essas barreiras sanitárias, elas vão continuar no nosso município. Nós estaremos intensificando ainda mais essas barreiras. Ontem nós tivemos a confirmação pela CESAB às 20 horas, ontem às 20 horas, de mais um caso confirmado no município de Josiape. Seria o segundo caso. Certo. Então, para deixar uma coisa bem clara, nós tivemos um primeiro caso de um importado. Esse paciente foi um paciente que veio proveniente de São Paulo, se manteve o seu isolamento familiar em casa. Hoje o paciente está bem, está monitorado, ele está saindo já da sua fase, praticamente indo para a fase de cura. E esse segundo paciente, ele chegou aí a Salvador, foi para o Hospital Espanhol, ficou um tempo internado, se eu não me engano foram 3 dias no Hospital Espanhol, retornou para o nosso município e está em isolamento no distrito de Caraguataí. Certo? Então, o que nós estamos fazendo é monitorando todos aqueles contactantes para que possa ter um maior controle, e bem como a pessoa, porque ele teve contato em outra cidade. Nós estamos entrando em contato com outro município do qual ele teve contato com outras pessoas, para que a gente possa fechar essa cadeia que é importante no mecanismo de transmissão do vírus. Certo. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. As barreiras, elas funcionam até o fim da tarde, mas, no entanto, a vigilância epidemiológica, ela recebe as ligações para monitorar caso alguém chegue de fora. Isso. É isso mesmo? A partir do momento em que a barreira sanitária ela deixa de funcionar, a vigilância sanitária ela não para. Nós temos o serviço do Disque Saúde, onde no momento que chega uma pessoa proveniente de outro município, ela está sendo monitorada, ela assina um termo se comprometendo a se manter o isolamento social, a sua quarentena naquele período. Vale lembrar o seguinte, viu? Nós estamos, não só Josiape, como praticamente o país todo, com uma grande dificuldade na aquisição de insumos para a manutenção dessas barreiras. Por isso é que elas ainda não estão funcionando da sua forma plena. Eu quero iniciar a barreira em Josiape por volta de 5 horas da manhã e manter essas barreiras até um período das 22 horas. Certo? Para isso, eu não posso expor quem vai estar lá na barreira sem os EPIs necessários. Sim. Então, a partir do momento em que nós recebermos os EPIs que nós estamos comprando, nós vamos colocar a barreira para funcionar de forma integral, tanto na entrada do município de Josiape como no distrito de Caraguataí.